Então, boa tarde a todos e todas. Falar do PPA é muito importante, porque nós estamos já falando de uma projeção orçamentária, né, e para as diretrizes dos gastos de 4 anos. Né? Então, no que 4 anos a Prefeitura vai investir. Queria aqui parabenizar o vereador Silvinho, porque ele conseguiu melhorar, né, bem, aí, escutando as pessoas, toda essa discussão desse projeto. Mas eu queria colocar algumas questões que eu acho relevante, né? Por exemplo, se a gente olhar o PLOA, o PLOA de 2026 e a projeção de 27, 28 e 29, claro que estamos falando de projeção, a gente vai ver alguns aspectos interessantes onde você vê aonde o prefeito, né, vai querer injetar mais dinheiro, ou seja, mais orçamento, e aquele que ele não vai tanto colocar ou vai diminuir ao longo dos 4 anos, né? E a gente vê, por exemplo, na política habitacional, se a gente pegar a projeção de 2027 para 2028, a gente vai ver que além de não ter uma atualização inflacionária, você vê que ainda tem uma diminuição de investimento na habitação, né? Se a gente for ver também a política de mobilidade urbana, de 2028 para 2029 a mesma coisa, ainda você vai ter uma projeção. Mesmo que essa projeção não seja o que vai estar no PLO naquele ano, mas indica o quanto que o governo está pensando de colocar investimento, ou seja, então em 2029, por exemplo, não vai ser tão prioridade, porque você vai diminuir a intenção de investimento naquele ano de 2029 para mobilidade e mobilidade urbana. Se a gente vê, por exemplo, gestão de risco e resiliência de desastre e evento, se você pegar, por exemplo, o PLOA de 2026, que é 1.600.000, você vai ver que a projeção para 2029 é 1.300.000. Ou seja, se a gente tiver 4 anos de 5% de inflação, né, a gente deveria ter em torno de 2 milhões para gestão de riscos e resiliência. Então, a gente vai ter 1.700.000, ou seja, 33% a menos do que deveria. Então, aí a gente vê que, nesse quesito, o governo, em 2019, vai ter uma pequena, vamos dizer assim, investimento, uma intenção de investimento, né? Se a gente pegar, por exemplo, a política da pessoa com deficiência, se você for ver, do PLOA de 2026 e depois de intenção para 2027, você ainda diminui quase 10%. Além de não botar inflação, você ainda diminui 10% para as pessoas com deficiência. Então, a gente percebe que em vários quesitos aqui, em vários programas, né, você não vê o PLOA de 2026 e a projeção de 2027, 28 e 29, um crescimento acima da inflação, mas você vê vários programas, como eu citei aqui, que nem chega a ter inflação e outros que vão ter um diminuimento brutal, né? Como, por exemplo, aí eu falei sobre a questão da sustentabilidade, né? Tem outros programas, por exemplo, que a questão de enchente na cidade, todo mundo aqui discute, quando chega o mês das águas, ainda está chegando agora, mês das águas, dezembro, e aí vai até março, é sempre uma discussão latente na cidade de São Paulo. E aí você vê, o PLOA de 2026 falam de 1.455.000 para intervenção do sistema de drenagem. Quando a gente vê a intenção de 2029, quer dizer, se você colocar 5% por ano, deveria aumentar em 2029 20% essa intenção. Ou seja, chegar em torno de quase 1.700.000. E aí você vê o pífio 1.122.000. Ou seja, né, o governo está falando que vai investir cada vez menos em intervenção de sistema de drenagem em uma cidade que está totalmente, né, asfaltada, que não tem quase a questão da permeabilidade. Aí o governo ainda vai investir menos ainda ao longo dos anos, né, em drenagem, que é um absurdo. E ao mesmo tempo, ao contrário, você vê na pavimentação e recapeamento, no PLOA desse ano, 1.270.000, e, por exemplo, já de 2027, quer investir ainda mais em uma projeção de 2 bilhões,
né? Quer dizer, um absurdo um negócio desse. Então você vai falar que você vai ainda impermear mais a cidade, enquanto você quase não vai colocar dinheiro, ou vai diminuir o dinheiro, né, na gestão, por exemplo, de drenagem, como também na questão ambiental. Então é um contrassenso, porque o prefeito tenta passar, inclusive na COP, que ele tentou passar, que a cidade é avançada quanto às discussões, né, das questões climáticas, né, ou para gerenciar a crise, ou para mitigar a crise. O que a gente vê que não acontece isso nos dados do orçamento e nem também aqui do PPA, né? Se a gente for pegar, por exemplo, ampliação e qualificação de equipamentos de atenção hospitalar, é a mesma coisa, ó, o PLOA desse ano, 727 mil, chegando à intenção de 2029, né, a 325 milhões, ou seja, metade do que vai se gastar hoje. Quer dizer, eu fico pensando como vai ficar a requalificação dos nossos hospitais, se a gente vai aos poucos diminuindo, a intenção do governo é diminuir investimento nessas áreas, né? E se a gente for pegar, assim, investimentos em subprefeituras, o próprio mapa aqui que está no projeto de lei, coloca que, por exemplo, subprefeitura como Vila Prudente vai ter um investimento médio para baixo, ou seja, a gente sabe nos 4 anos, né, uma média dos 4 anos, e aí você percebe o quê? Que Vila Prudente tem várias áreas, né, com deficiência, que precisaria de investimento, é uma subprefeitura que quase não vai ter. Do mesmo jeito lá de Perus e Anhanguera, também que vai ter um investimento de médio para baixo. Então ainda você tem lugares de pontas na cidade que precisaria de muito mais investimento, e aí você vê aqui no próprio mapa da prefeitura que não tem investimento de acordo com o que deveria ter. Por isso, né, o pessoal indica voto contrário no PPA, presidente.